dia. Bom dia, Aninha. Muito prazer estar com você, né? Semana passada precisei me ausentar, mas estamos aqui, firmes e fortes, novamente, todas as quintas-feiras, como fazemos há 13 anos aqui no programa Manhã Dom Bosco. Hoje, Ana, hoje eu vim para cá já com o meu pensamento no qual seria o tema que a gente iria conversar. Eu venho passando nos últimos meses e especialmente na última semana por um momento difícil na minha vida pessoal. E eu quero hoje contar uma história da minha vida como dentista e da minha vida pessoal para todos os nossos ouvintes aí que nos acompanham, principalmente para quem está mais próximo da gente, para os nossos pacientes, as pessoas que me conhecem há tanto tempo. E hoje é uma homenagem que eu quero fazer à minha querida irmã Andréia. Infelizmente, na sexta-feira, dia 30 de janeiro, ela se entregou aos braços do pai, uma menina muito jovem, 48 anos de idade, minha querida irmã e minha parceira de trabalho. Ela sempre foi o meu braço forte, o meu braço direito no meu consultório. Eu costumo dizer o seguinte, Aninha, foi a Andréia que fez o meu consultório se tornar a potência que ele se tornou. Foi através dela que a gente falando aqui no dito popular, o meu consultório bombou. E foi também através da Andréia que eu entrei na FM Dom Bosco. No ano de 2013, eu estava retornando, começo de 2013, eu estava retornando de Brasília, eu estava morando em Brasília, estava exercendo a odontologia em Brasília, e eu voltei de forma definitiva para Fortaleza, montei o consultório. Ela já trabalhava comigo desde 2006, vou já contar como é essa história, e ela me deu uma dica. Ela disse, e ela muito religiosa, muito devota de Nossa Senhora, uma menina de ouro maravilhosa, 2 filhos lindos. Um abraço aqui para o Caio Palalá, o Caio que é estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará, que é assim uma meta hoje em dia que a gente acha quase inalcançável. Ela tem um filho que faz faculdade de medicina aqui no campus Fortaleza, entrou na ampla concorrência, um menino de ouro. A Laís, a sua filha mais nova, é doutoranda em biomedicina pela Universidade Federal. Então a Andréia deixou um legado maravilhoso, e o seu marido é um militar formado, Marco Aurélio, também a quem eu rendo aqui a minha homenagem. Também a minha mãe, que está muito sofrida, perder um filho é algo muito doloroso, e minhas 2 irmãs, a Adriana, que mora no Paraná, está aqui conosco por conta desse momento, e a minha irmãzinha a Ariana, que cuidou tão bem da Andréia aí nos seus últimos meses de vida, se devotando ao trabalho pela manhã e às madrugadas acompanhando ela em casa. A gente já estava naquela fase, Aninha, que chama de cuidados paliativos, né? A gente nunca quer acreditar, mas quando a gente faz as nossas orações, a gente pede para Deus que seja feita a nossa vontade, não é isso? Mas na própria Santa Missa e na própria Bíblia nós lemos o quê? Que seja feito segundo a vossa vontade. Então esse foi a grande lição para mim desse momento difícil que eu estou passando, que muitas vezes eu pedi que Deus não levasse minha irmã, que Deus mantivesse ela aqui conosco, pelo amor que eu tenho por ela, pela pessoa maravilhosa que ela foi e representou na minha vida, madrinha da minha filha mais nova. Aí quando você chama alguém para ser madrinha ou padrinho dos seus filhos, é porque você tem um vínculo muito gigantesco com essa pessoa, e vai muito além do profissional, né? Nascemos numa diferença de 3 anos, eu em 74, ela em 77, e crescemos a infância toda juntos, a adolescência toda juntos, no mesmo lar. Depois eu me casei, me transportei para uma outra cidade, e logo em seguida a gente se juntou novamente num projeto de trabalho, porque você convive com seu irmão até ali a sua juventude. Depois cada um segue sua vida. E eu, como a gente trabalhou junto durante 20 anos, né? Ela começou comigo em 2006, como nós trabalhamos juntos durante 20 anos, eu tive o contato diário com ela durante praticamente toda a minha vida, e por isso o motivo assim também da minha forte emoção de ter visto a minha irmã me ajudar tanto no meu trabalho e com os nossos pacientes, né? Hoje no consultório a gente vê, pega os prontuários com a letrinha dela, todo mundo pergunta. Eu quero agradecer todo mundo que mandou mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, tantos pacientes que foram no velório, tantos pacientes que foram na missa de 7º dia, que foi aqui nessa paróquia da Piedade. Agradecer a você, meu amigo Kleber, que esteve presente na missa de 7º dia também, fiquei muito emocionado. Então, assim, é um momento aqui de agradecimento, de gratidão por tudo que ela fez por mim, que eu tenho certeza, plena certeza absoluta que ela está no céu. O Padre Marcelo, aqui da nossa paróquia, que não está mais conosco, fez a sua unção dos enfermos.
Ela foi almoçar lá na casa da minha mãe, eu tive presente. Ele rezou pela minha irmã e ela já estava bem debilitadinha, mas ela aceitou tudo aquilo que Deus mandou para ela, com muita resignação, com Deus no coração. E hoje ela está num lugar melhor. Não era mais nesse campo terreno que ela poderia estar, até porque o sofrimento dela era muito grande. Ela teve um câncer de estômago que se curou, mas que em 8 meses voltou para 5 órgãos diferentes. Veio para o intestino, para o peritônio, para os rins e para os pulmões. E aí, 2 meses de muita luta e ela se foi. Mas graças a Deus eu tenho certeza, plena certeza que Nosso Senhor está ao lado dela e ela está vivendo a plenitude do paraíso, que é onde a gente vai um dia nos encontrar, minhas irmãs. Então, a Andréia, ela que em 2013, Aninha, me disse, olha, Humberto, tem uma rádio comunitária, Rádio FM Dom Bosco, eu não conhecia, realmente tinha acabado de chegar de Brasília. Eu terminei meu doutorado em São Paulo, fui a Brasília, passei 2 anos em Brasília, fui ser professor universitário. Depois resolvi e decidi que a minha vida era em Fortaleza mesmo, porque eu ficava nesse bate-volta. Morei em São Paulo durante 5 anos, todos os meses eu estava em Fortaleza atendendo meus pacientes. Morei em Brasília durante 2 anos, todos os meses eu estava em Fortaleza. Então meu vínculo com Fortaleza, ele nunca deixou de existir. Então decidi voltar e ela me auxiliou em todo esse processo e disse, vai na Rádio Dom, não era nem FM, viu? Vai na Rádio Dom Bosco, Humberto, que é uma rádio maravilhosa, é perto da nossa casa, da nossa mãe, é onde nós estudamos, é onde você viveu a sua infância inteira, e lá tem uma rádio maravilhosa, que você pode dar a sua contribuição lá. E eu achei aquele convite, né? Aquela orientação assim, muito pertinente, maravilhosa, e Deus tocou meu coração. E aqui estou, há 13 anos, todas as semanas, nesse microfone, com muito prazer, com muita emoção. Então hoje, Andréia, o meu recado é para você. Me emocionei muito com a sua partida, chorei muito a sua perda. Hoje, o meu pensamento é em você, 24 horas do meu dia. Eu acordo, durmo pensando em você. Saiba que eu estarei aqui sempre pelos seus filhos e pelo seu marido, fazendo tudo que eles vão precisar em qualquer momento, porque eu sei o quanto de amor você tinha por eles e o quanto de amor eles têm por você. Só uma minúcia muito interessante que eu vivi durante esses últimos meses, todos os dias eu visitava minha irmã. O único dia que eu não conseguia era na quarta-feira, que eu ia para Itapipoca, eu tenho uma clínica lá em Itapipoca, e realmente eu chegava às 10 horas da noite, ela já estava dormindo, não tinha por que eu visitá-la, mas todo dia eu ia ficar lá, 1 horinha com ela no quarto, lá na casa da minha mãe, ela sempre ficou na casa da minha mãe, ela fez questão de ficar lá, e o Marco Aurélio, que é o marido, ele ficou todos os dias com ela, o dia inteiro. Eu chegava lá, ele estava penteando o cabelo dela, ele estava levando ela para o banho. Assim, uma cena muito emocionante que eu reputei assim como uma das maiores abdicações que eu vi de um ser humano para o outro. Porque muitas vezes, num momento como esse, as pessoas meio que deixam acontecer, não participam intensamente, e isso aconteceu. E a minha irmã Ariana, que passou todas as noites acordada, trabalhando o dia inteiro e a noite acordada com ela durante 2 meses. Então fica também aqui a minha homenagem para esses 2 seres humanos incríveis que cuidaram dela. E eu tive com ela todos os dias. Isso foi uma bênção que Deus me deu, de eu ter tido possibilidade de me organizar, de estar com ela e fazer com que aquele momento, para mim, eu já sabia que era despedida, ela não sabia ainda, porque ela teve sempre fé e esperança na cura, mas a gente já sabia que era despedida e eu queria estar perto dela, até que chegou o dia que Deus levou minha irmã. E eu tenho certeza que essa tristeza enorme que está no nosso coração, logo, logo ela vai dar lugar só a lembrança boa e a saudade boa, que nós nunca esqueceremos de você. Eu não tenho como esquecer, né? Porque todo dia você estava presente na minha vida. Todo dia lá no consultório eu abria a porta, via você. Quando eu estava me despedindo, eu via você. Apesar de nos últimos 2 anos ela ter ficado ausente, né, da clínica por conta da doença, mas trabalhando de casa, sempre muito guerreira, muito batalhadora. Então, minha irmã, eu amo você. É uma mensagem no fundo do meu coração. Eu peço desculpa aqui, FM Dom Bosco, por estar expressando esse momento de gratidão para ela, mas ela fez parte da história do Dr. Humberto com a FM Dom Bosco, porque ela que me trouxe para cá, ela que foi responsável por toda a parte de contato com a rádio, em todos os momentos que a gente precisou. Então fica aqui a minha homenagem, tá bom? E eu prometo que na próxima semana a gente volta a falar de odontologia, e eu quero somente agradecer.
Agradecer a essa casa que me recebe tão bem, que me dá essa oportunidade de fazer esse testemunho, e agradecer a minha irmãzinha querida, que lutou tanto para viver, mas que já está nos braços do Pai. E nem vou falar infelizmente, vou falar felizmente, porque esse é o lugar da nossa morada eterna, e é nisso que nós temos que confiar, porque senão a vida não faz nenhum sentido. Você vir para cá, para esse plano, e depois se acabar aqui, não faz nenhum sentido. Por isso que a nossa fé é o que nos sustenta, tá bom, Aninha? Um grande beijo para você, tá bom? A gente encerra por aqui. Não fale mais sobre, não fale agora sobre a minha clínica, sobre o meu telefone. Hoje eu quero um momento de homenagem plena e explícita para minha querida irmã. E agradeço você, Aninha, você que conhecia tão bem ela, né? Que você estava lá no meu consultório fazendo a sua limpeza, indo lá fazer a visita, e ela recebia tão calorosamente tanto você, como o Brendo, como o Kleber, todo mundo aqui da FM Novo Bosco que procurou lá o meu consultório e foi tão bem acolhido, viu? Um beijo, Aninha, para você, obrigado por tudo. Um beijo, minha irmã Andréia, que eu sei que você está no céu, está num ótimo lugar. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira.